Meu nome é Andrea Manzano, eu sou psicóloga e coach. Nós estamos aqui mais uma vez para a série Transforma-te a Ti Mesmo. Hoje o tema que eu quero falar com vocês é renascer para uma vida plena. Nós temos apenas uma única arma na luta contra as doenças mentais e uma única forma de renascer para uma vida plena. É a descoberta e aceitação da história única e específica de nossa infância. A verdade, ela é essencial, é importante que eu resgate a minha infância, que eu viva as minhas dores e os meus lutos da minha infância, de não ter sido amada, de ter sido negligenciada, de ter sofrido castigos físicos ou psicológicos. É preciso que eu resgate desde a minha infância, minha mais tenra infância, praticamente desde o nascimento, e principalmente no primeiro ou segundo ano de vida. É importante que eu me permita vivenciar as minhas dores para que eu possa renascer para uma vida plena. A criança, ela é muito pequenininha, ela aprende que para ela ser aceita pelos pais, para que ela possa ser amada pelos pais, ela acaba desenvolvendo um funcionamento de máscaras. Desde pequenininha ela já coloca aquelas máscaras para que ela possa ser amada. Então ela passa a ser uma criança muito obediente, muito boazinha. Às vezes o bebê aprende que ele não pode chorar porque a mãe dá bronca, ele aprende que ele tem que ficar sujo, porque senão ele percebe que a mãe não gosta de limpá-lo. E é estranho isso, porque muito pequeno ele percebe esse funcionamento e ele vai se calando, ele vai se silenciando, muitas vezes ele passa fome. Tem pacientes que aprendem isso desde bebê e ele passa a ser um adulto que ele não reconhece, ele não consegue identificar se ele está com fome ou se ele não está, porque ele passou tanta privação na infância dele que ele passa a não reconhecer isso quando ele é adulto, e muitas vezes ele tem medo de desmaiar porque ele não tem essa percepção de se ele está com fome, se ele não tem, que horas ele comeu, que tanto que ele comeu. Por quê? Porque ele sempre aprendeu a se silenciar, a sofrer quieto, a sofrer calado, e aí ele aprende uma vida toda a ter um self falso, sabe? Ele esquece o seu self verdadeiro, a sua essência, e passa a ter essa máscara, esse self falso, para que ele possa se sentir amado. E aí muitas vezes ele não é amado por aquilo que ele é, pela pessoa que ele é amado pela criança boazinha, pela criança bonitinha, pelo bom menininho, pela boa menininha, e a criança, ela necessita ser amada incondicionalmente. A criança precisa desse amor incondicional, que independe dela ser uma criança boazinha ou ela ser uma criança mais chorona, assim, a mãe precisa mostrar que ela ama essa criança. E muitas vezes a mãe fala assim: se você continuar assim, eu não vou te amar. Ela começa a fazer alguns tipos de chantagem para ir moldando essa criança, e essa criança perde a espontaneidade, ela perde a alegria, ela perde a vivacidade dela, criando máscaras, e aí ela vai acabar no futuro desenvolvendo alguns mecanismos de negação eu vou citar dois tipos dele, que é a grandiosidade e a própria depressão. Então a criança, vamos primeiro falar da grandiosidade, ela aprende que ela precisa ser grande, esplêndida, para que ela possa ser amada. Então ela passa a ser uma criança muito dedicada, muito boazinha, muito estudiosa, tudo ela é muito, sabe? Então ela é sempre aplaudida por aquilo que ela faz, e não por aquilo que ela realmente é, pela criança que ela é, pelo jeitinho dela, mesmo com as coisinhas que ela tem, as chatices, as birras. Não, ela passa a ser só uma criança grandiosa. E aí, óbvio que ela vai crescer como adulto com essa grandiosidade de ser sempre muito dedicado, de ter status, de ter poder, e para que ela possa se sentir amada, ela confunde essa grandiosidade com amor, e amor não é isso. O amor, ele tem que ser independente disso. E quando a pessoa cria esse mecanismo, essa grandiosidade, ela acaba ficando muito suscetível, porque isso pode acabar a qualquer momento, ou com uma invalidez, ou com a própria idade, com a velhice. Ela acaba deixando de ter isso por alguma razão, né? E muitas vezes ela acaba caindo em depressão, e aí leva ela a essa realidade. E assim, eu não posso depender da minha grandiosidade,
grandiosidade para ser amada. Eu não posso depender de eu ser uma pessoa, entre aspas, perfeita para ser aceita. Eu tenho que ser aceita e amada pelo que eu sou. E isso é fundamental para a criança. O adulto, ele não precisa desse amor incondicional. Se eu crescer com essa ideia de que eu preciso amar incondicionalmente, muitas vezes eu acabo me vinculando a pessoas tóxicas, eu acabo me vinculando a assassinos frios, a pessoas extremamente mentirosas e manipuladoras, porque eu acho que eu tenho que amar incondicionalmente. E como é que eu vou amar um frio assassino, um homem que violenta um bebê, por exemplo? Eu preciso ter esse discernimento de saber que o amor incondicional, ele é importante para a criança, mas para o adulto não. Eu preciso me proteger, eu preciso ter essa sabedoria de escolher as pessoas com as quais eu quero ter ao meu lado, as pessoas das quais merecem realmente o meu amor, para que eu possa me sentir plena, realizada e dona do meu próprio destino. O outro tipo de negação é a depressão. Então a pessoa ela nega tanto a infância dela, a realidade dela. Às vezes ela teve uma infância que ela teve tudo materialmente falando, muita condição financeira e a todo tipo de brinquedo, mas ela foi uma criança abandonada, ela foi negligenciada, ela sofreu privações por outros lados no quesito amor e atenção, e aí ela fica com essa infância idealizada. Então ela cria essa negação da realidade dela, e aí ela acaba tendo um funcionamento de desapontamento, repressão da dor, ela nega isso, e aí ela acaba caindo em depressão. É importante que para a pessoa continue, para que ela seja integrada, que ela possa assumir as suas dores, assumir seus sofrimentos de infância, assumir o abandono e tudo mais que ela passou, todas as dores da infância. Ela precisa lidar com essa criança que sofreu muito, e ela precisa, para que ela possa se tornar um adulto integrado, feliz, para que ele não passe a transferir esse sofrimento da infância para outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo, que as pessoas não estão gerando essa dor, esse sofrimento nela, mas ela acaba atacando essas pessoas como uma forma de defesa. E aí ela acaba sempre, ou então ela fica mendigando amor para que ela possa se sentir amada, quase que implorando ali, como ela fazia na infância, e aí negando o seu verdadeiro self e criando máscaras e um self falso para ser aceito. Então é importante que eu resgate as minhas dores, que eu viva os meus lutos, que eu me permita sofrer. Por isso é fundamental o autoconhecimento, por isso é fundamental buscar esse resgate interior, por isso é fundamental que a pessoa busque uma terapia e uma ajuda para que ela possa ter o seu eu integrado, para que ela possa renascer para uma vida plena, feliz, sabe, com a felicidade realmente autêntica, com uma plenitude, com uma vivacidade, para que ela possa ser livre e ela não precise ficar mendigando amor, ela não precisa ser boazinha, ela tem que ser ela, apenas ela. E assim, ela tem que amar essa pessoa que ela tem que integrar esse eu para que ela possa se sentir plena, senão ela vai estar sempre mendigando e dependendo de outras pessoas, sabe? Como se ela substituísse os pais por outras pessoas, e aí ela acaba se vinculando a relacionamentos tóxicos, porque ela necessita mendigar esse amor. Ela não tem esse amor dentro dela que deveria estar integrado, porque ela foi plenamente amada na infância e por isso ela cresceu um adulto pleno. Então aí ela acaba fazendo muita confusão, entrando em depressão ou nesse sistema de grandiosidade ou N outros mecanismos tóxicos para que ela consiga sobreviver. É importante, faça terapia, busque o seu autoconhecimento para que você se torne um ser humano pleno, autêntico, feliz, para que você tire as tuas máscaras e possa viver em plenitude. Tá? Essa é a minha dica de hoje para você. Curta minha página Instituto Amor à Vida, ou então se inscreva no meu canal do YouTube, Andréa Mansano, para que a gente possa juntos renascer para uma nova vida plena e muito mais feliz. Tá? Obrigada, fica com Deus.